Uma formiga move-se sobre uma fita métrica esticada e suas posições são dadas, em função do tempo, pelo gráfico abaixo. Determine, letra A distância percorrida pela formiga de t0 igual a 0 até t igual a 220 segundos. Letra B, a velocidade escalar da formiga no instante t igual a 190 segundos. E letra C, a velocidade escalar média da formiga entre t0 igual a 0 e t igual a 160 segundos. Bem, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer para fins didáticos é separar esse gráfico em três regiões para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu peguei aqui, ó, essa faixa que vai até esse limite aqui em cima, onde a gente não sabe nem precisar qual o instante exato, mas está delimitado por essa linha azul vertical, onde nós temos um movimento que ele tem um sentido específico porque ele está crescendo aqui no eixo das posições, né? Então está em um sentido específico, mas pelo fato dele ser irregular em sua inclinação em vários momentos, uma curva que vai alternando aqui a sua inclinação, então não conseguimos precisar se esse movimento é uniforme ou uniformemente variado. Apenas sabemos que ele é progressivo, certo? Então essa foi a região 1. Por outro lado, temos a região 2, aqui representada em verde. Nessa região, a gente percebe que a posição da formiga ela não muda, ou seja, ela chegou na posição igual a 100, demarcada por 100, e permaneceu lá por tempo indeterminado, na verdade por alguns segundos, né? Até um pouquinho antes aqui do segundo 160. Então podemos dizer que neste momento aqui, neste intervalo de tempo, ela esteve parada, em repouso. E em seguida, o que acontece? Ela passa a retornar, a partir desse limite aqui, chegando na região 3, ela passa a retornar no sentido inverso ao que ela vinha desenvolvendo na região 1, certo? E mais do que isso, a gente pode dizer que desta vez ela está caminhando em velocidade constante, num movimento uniforme. Por quê, pessoal? Porque nós temos uma reta. E quando a gente estuda a função horária do movimento uniforme, S igual a S0 mais VT, a gente sabe muito bem que é uma função do primeiro grau, estabelecida por uma reta, onde a inclinação da reta ela é representada pelo coeficiente angular, que é justamente a velocidade. Dito isso, a gente pode partir efetivamente para responder as questões. A letra A diz o seguinte: determine a distância percorrida pela formiga de 0 até 220 segundos, ou seja, no percurso inteiro, naquelas três regiões que nós falamos. Bem, pessoal, o que a gente tem que ter claro aqui é um detalhe que pode ser uma pegadinha que pode travar muita gente. Distância percorrida, certo? Ela é diferente de ΔS, que é o deslocamento. Vocês já devem ter aprendido isso. Tá? Então, vamos efetivamente responder a questão. O que a questão está perguntando é a distância percorrida, certo? Então, vamos lá. Vamos imaginar que a formiga ela se inicia, como mostra aqui, ó, a posição inicial dela no movimento é qual? 25 centímetros. Então, coloquei aqui um eixo, né? Coloquei aqui um eixo horizontal para facilitar, imaginando que ela está caminhando aqui na horizontal, onde aqui tem a posição 0, aqui temos o eixo S em centímetros, demarquei 25, 50, 75, 100, certo? Por quê? Porque a formiga, na primeira região que tinha sido estabelecida lá, ela caminha do 25 até a posição 100, ou seja, ela chegou no primeiro momento e percorreu uma distância D1, certo? E essa distância D1, ela vai ser o quê? D1 vai ser igual à posição final, certo? Menos a posição inicial. Sempre assim, né? A gente pega para demarcar qual a distância entre dois pontos, quanto que aquele ponto final marca, menos quanto o ponto inicial marca, certo? Então, eu posso dizer que essa distância 1 vai ser 100 menos 25, ou seja, igual a 75 centímetros. Em seguida, pessoal, o que acontece? A partir desse momento aqui, delimitado nessa região 2 que já explicamos, ela fica em repouso, ou seja, ela permanece por um bom tempo parada na posição igual a 100 centímetros.
E aí o que acontece? Quando passa esse tempo todinho, um pouco antes de 160 segundos, ela começa a retornar. Ela retorna, né, sai da posição 100 e volta até a posição 0. Na verdade, ela volta à posição 25 e continua andando. Então, podemos dizer que o caminho dela será no sentido inverso e vai fazer um movimento onde finaliza no marco 0 da nossa origem de posições. Então, podemos dizer que esse aqui é a distância 2. E quanto que ela percorreu nessa distância 2, gente? Na distância 2, ela percorreu posição final 0, posição inicial 100. Só que distância percorrida é sempre um número positivo. A gente poderia pensar, seria 0 menos 100 daria um número negativo. Não existe essa possibilidade. As distâncias, né, que nós estamos acostumados no nosso mundo, né, elas são todas positivas. Então, podemos dizer que a distância 2 é igual a 100 centímetros. Com isso, nós fomos capazes de determinar a distância percorrida em todo esse percurso, do início ao fim, que é justamente de t igual a 0 até t igual a 220 segundos, que vai ser exatamente a soma entre d1 e d2, que vai ser a distância total que nós queremos saber, que é igual a d1 mais d2. Acabamos de ver que d1 é igual a 75, d2 igual a 100. Dessa forma, a distância total pedida na letra A vai ser 175 centímetros, sendo a resposta da letra A. Bem, a letra B vem perguntando para a gente definir qual vai ser a velocidade escalar da formiga no instante t igual a 190 segundos. Esse instante t igual a 190 segundos vai ser uma região aqui entre 160 e 220, certo? E eu até ampliei aqui ao lado na direita para que a gente tenha uma noção bacana. Bem, gente, aí eu vou repetir aquilo que eu já falei no início, né, que a gente perdeu um tempinho para explicar. O que acontece? Nessa terceira região, representada aqui por essa ampliação, nós temos uma reta. E quando a gente está falando de uma função que é da posição em função do tempo, estamos falando da função horária. E vocês lembram que a equação que nós tínhamos do movimento uniforme era igual a S igual a S0 mais VT. Ou seja, é uma função do primeiro grau, que é representada por uma reta. Então, o que a gente pode dizer aqui? Que se eu tenho uma função representada por uma reta, eu tenho dois coeficientes. O coeficiente linear e o coeficiente angular. Estamos querendo agora definir qual vai ser a velocidade. E como a velocidade, estamos vendo aqui uma correlação com o coeficiente angular, que é justamente o grau de inclinação da reta. Bem, pessoal, e aqui nós temos dois métodos que a gente pode utilizar para resolver essa questão. Como estamos aqui justamente para aprender, eu vou mostrar para vocês os dois métodos e vocês, no dia que vocês forem fazer isso na prova, vocês vão decidir qual é o melhor método. O primeiro método, pessoal, consiste em basicamente perceber que nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo para ser mais específico ainda, certo? E a gente percebe o seguinte, pessoal, que esse triângulo, ele tem aqui um ângulo θ, tá? E a gente tem a seguinte relação trigonométrica. Tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o cateto oposto aqui, a gente vê que vai ser essa distância desde o zero, ó, vou até utilizar aqui, ó, 0 até 90. E eu coloquei aqui o 90 para marcar, ó, certo? 0 até 90. Então, cateto oposto igual a 90. Dividido pelo cateto adjacente, que vai ser esse aqui, ó. Vou até colocar aqui para vocês verem, ó. Essa distância aqui é 90. E essa outra distância aqui, que é o cateto adjacente ao ângulo, ele mede essa diferença entre 220 e 160, correto? Ou seja, são, se eu não me engano, 60 segundos aqui.
essa distância entre 220 menos 160. Tranquilo? Então, vou ter 90 sobre 60. Dessa forma, a tangente de θ, ela vai ser igual, corta aqui, aqui divisível por 3, vai dar 3 divisível por 3 dá 2, ou seja, 3 meios ou 1,5, conforme vocês queiram. O que acontece, pessoal? Quando a gente estuda, né, a equação do primeiro grau, a gente sabe muito bem que essa inclinação aqui relacionada vai ser representada justamente pela tangente desse ângulo que eu acabei de determinar. E mais que isso, eu tenho uma correlação entre a tangente desse ângulo, que representa a inclinação, e o coeficiente angular. Então, eu posso dizer que o coeficiente angular, que no meu caso aqui coincide com, na função horária, com a velocidade, ela é também igual a essa tangente de θ. A inclinação de uma reta é a tangente do ângulo θ. Concordam comigo? Dessa forma, gente, eu posso dizer que a velocidade, durante esse intervalo, sabendo que é um movimento uniforme, porque trata-se de uma reta, que trata-se de uma equação do primeiro grau, que é definida pela equação horária S igual a S0 mais VT, por todas essas razões, eu posso dizer que o movimento é uniforme e essa velocidade, por aquilo que eu acabei de comentar sobre a tangente, é igual a 3 meios, que é igual a 1,5. E qual a unidade, pessoal? Centímetros por segundo. Lembrem que estamos trabalhando aqui, ó, no eixo da posição com centímetros e aqui no eixo do tempo com segundos. Então, a velocidade é 1,5 centímetros por segundo, com mais um detalhezinho que não podemos esquecer, pessoal. O que acontece? Temos aqui uma reta com inclinação decrescente, descendente. Com isso, nós temos uma velocidade negativa. Se tivéssemos uma reta ascendente, teríamos velocidade positiva. Então, o que nós definimos aqui na tangente desse ângulo foi apenas o módulo, o valor absoluto da velocidade. Entretanto, deveremos interpretar a inclinação para definir se esse valor será positivo ou negativo. Então, temos que dizer que, na verdade, esse valor aqui, ó, vou até apagar aqui, é igual a menos 1,5 centímetros por segundo. Para provar para vocês que tudo na física faz sentido, né, vamos lembrar mais um detalhe. A gente veio pelo lado da matemática e encontramos esse resultado. Só que olha só, pessoal, é um momento oportuno agora para a gente conversar todas as possibilidades. É nesse exercício que a gente tem aqui gravado, sob medida, né, para vocês, que a gente tem a oportunidade de aprender várias coisas, né? A gente utiliza esses exercícios para ir no sentido inverso, a partir do exercício aprender a teoria. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui também? Vocês lembram quando a gente tem a velocidade média? Qual é a equaçãozinha que a gente trabalha? É igual a delta S sobre delta T, não é? Agora me respondam, pessoal, nisso aqui que a gente está trabalhando, o que basicamente é? Aqui a posição final, não é? Aqui embaixo. E aqui foi a posição inicial, ele veio descendo, não foi? Então, isso aqui representa a variação da posição, concordam? Certo? Então, podemos dizer que a velocidade média vai ser igual à variação da posição ΔS, que acabamos de ver, que vai ser posição final, que é aqui no ponto zero, menos, qual era a posição inicial quando estava lá em cima? Aqui, ó. Aqui era 90, 0 menos 90. Isso tudo dividido pela variação do tempo. O tempo final foi aqui, ó, igual a 220 segundos. E o tempo inicial era aqui, 160 segundos. Ou seja, vamos colocar aqui, ΔT, tempo final 220, menos tempo inicial 160. Com isso, teremos velocidade média igual a menos 90
dividido por 220 menos 160, que é justamente 60. Então, a velocidade média vai ser o quê? Olha só a coincidência. Vê se não é exatamente esse mesmo valor aqui, ó, 90 dividido por 60, que a gente viu na tangente, que é igual a 3 meios, que é igual a 1 meio. Quer dizer, é 1,5. Só que o detalhe, quando a gente faz por esse método, a gente não precisa mais interpretar a inclinação da reta. O sinal negativo ele já apareceu aqui pelo simples fato da gente definir qual era a posição final e inicial, certo? Então, com isso, pessoal, a gente tem uma outra forma aqui de demonstrar qual seria a velocidade média. 90 dividido por 60 vai dar menos 1,5 centímetros por segundo, exatamente o mesmo valor que nós tínhamos encontrado anteriormente. Concordam? Olha aí, através da análise física do ΔS sobre ΔT, a gente chegou às mesmas conclusões que a gente tinha visto. E novamente afirmo para vocês, pessoal, aqui é o local, o momento de se aprender. Então vamos pegar todas as possibilidades. Vamos aprender um outro método de resolver essa letra B? Gente, vamos parar para pensar. O que acontece? Se a gente analisar essa retinha que tem aqui, a gente vai perceber o seguinte, que nós temos aqui a posição inicial, concordam? A gente tem aqui, ele começa essa reta nesta posição igual a 90 centímetros. Então, temos aqui posição inicial igual a 90 centímetros. E ele termina o seu movimento na posição final aqui embaixo, certo? Que vai ser igual a posição final igual, a zero, certo? A gente chega aqui no marco zero. Além disso, pessoal, nós temos aqui, quando ele estava na posição inicial igual a 90 centímetros, ele estava em qual instante? T inicial igual a 160 segundos, certo? E quando ele chega aqui no instante final, na posição final, ele vai ter o tempo final igual a 220. Dessa forma, pessoal, a gente lembra que quando a gente trabalha ali com a equação S igual a S0 mais VT, nós percebemos que S final vai ser justamente esse S aqui. S inicial vai ser aqui, o S0. V a gente quer descobrir. E o T vai ser o tempo que decorreu nesse intervalo inteiro, que a gente pode dizer também que vai ser T final menos T inicial, que a gente já sabe que vai ser 220 menos 160, que vai dar 60. Então, vamos lá, vamos substituir aqui. A gente vai ter S final igual a zero, vai ser igual a S0, que é 90, mais V vezes o ΔT aqui, o tempo que se passa, na verdade, vai ser esse T final. Vou até repetir aqui, ó, T final menos T inicial. 0 igual a 90 mais V vezes T final 220 menos T inicial 160. 0 igual a 90 mais 220 menos 160 vai dar 60 V. Aí nós teremos 60V igual, o 90 vai para o outro lado, dá menos 90. V vai ser igual a menos 90 dividido por 60. Novamente chegamos ao mesmo resultado, que é igual a menos 1,5 centímetros por segundo. E com isso, pessoal, nós exaurimos todas as possibilidades de resolução. E aí agora fica com vocês. Qual o método que vocês preferiram? Se quiserem, coloquem aí no comentário para a gente verificar qual é a preferência de vocês, qual desses métodos vocês preferem para resolver uma questão dessa. Tá ok? Então agora vamos partir para a letra C, que diz o seguinte: determine qual será a velocidade escalar média da formiga entre t igual a 0 e t igual a 160, ou seja, nesse intervalo que começa aqui e termina aqui no 160. E essa é uma situação bastante peculiar, porque nós temos aqui um movimento sinuoso nessa curva, né, que a gente não pode
prever se é movimento uniforme ou uniformemente variado, na verdade, não é nenhum dos dois. Então a gente não pode utilizar nenhum artifício de reta, de tangente, de equação. A gente tem que utilizar aquela formulazinha genérica para a velocidade média, porque é justamente o que ele está pedindo. Enquanto na questão B ele perguntar a velocidade escalar, que por acaso coincidia naquele caso específico com a velocidade média, porque a velocidade era constante, neste caso aqui ele quer exatamente a velocidade escalar média em todo esse percurso. E nós acabamos de ver que tem essa etapa primeira aqui, onde não podemos definir qual tipo de movimento. Então, genericamente, de forma global, a gente vai utilizar que a velocidade média é igual a ΔS, a variação do espaço, sobre a variação do tempo, ΔT, onde sabemos que ΔS é S final menos S inicial, dividido por ΔT, que é o tempo final, menos o tempo inicial. E aí, pessoal, a gente vai se perguntar onde que a gente encontra aqui cada um desses elementos. Se ele está iniciando com t igual a zero, t0 igual a zero, nós podemos dizer que t0 é igual a zero. A própria questão já está dando aqui na letra C. E t final é igual a 160 segundos. Certo? E agora, S inicial e S final. No instante t igual a zero, que nós estamos aqui, ó, t igual a zero, qual é a nossa posição? 25. Então, podemos dizer que a posição inicial é igual a 25 centímetros. E qual vai ser a posição final? Quando a gente chegar no momento aqui, ó, 160 segundos, nós teremos que essa vai ser a posição projetada aqui no 90. Ou seja, posição final nesse intervalo vai ser 90 centímetros. De posse dessas informações, nós podemos substituir aqui. Então, teremos que velocidade média vai ser igual a S final, que é igual a 90, menos S inicial, que é 25, dividido por tempo final, que é 160, menos tempo inicial, que é zero. E assim a velocidade média vai ser igual a 90 menos 25, 65, dividido por 160. E isso vai dar aproximadamente 0,41 centímetros por segundo, sendo a velocidade média que é solicitada na letra C.